Louvando ao Senhor. Desta vez, louvando ao Senhor, ouvindo de maneira reverente a sua palavra, ouvindo o que o Senhor tem para nós através da mensagem bíblica. Eu vou convidar você que abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel 25. Nós vamos ler do verso 2 a 35. Enquanto você abre a sua Bíblia, o livro de 1 Samuel, ele é um livro que narra a transição do governo de Israel, de um regime de profetas e juízes, para um regime de monarquia. Quando o primeiro rei, se os irmãos lembrarem, foi Saul. Nós vamos retomar um pouco desse contexto, que esse texto que nós vamos ler estava, mas antes de tudo nós vamos ler o texto que eu acabei de mencionar. Eu vou ler esse texto para que os irmãos que nos acompanham pela internet possam ler também. Eu te convido a ouvir o texto, sentado como nós estamos, e manter a sua Bíblia aberta nesse texto, para que você possa se referir a ele à medida que eu vou expor as Escrituras. Nós vamos ler então 1 Samuel 25, do verso 2 a 35. Na medida que eu for lendo, eu te convido também a prestar atenção nas reações que cada personagem teve, conforme a nossa narrativa vai avançando. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos, a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. No verso 10 nós temos a reação de Nabal. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao Senhor, fogem ao seu Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então, os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo essas palavras. E aí a reação de Davi, no verso 13. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher desse, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles.
Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. A reação de Abigail, no verso 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando num jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhes aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com esse homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por suas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que tu trouxe a tua serva ao meu Senhor, seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada ao feixe dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te envia ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum só sequer do sexo masculino. Então, Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Meus irmãos, se vocês notaram a ênfase que eu pedi sobre as reações de cada um nesse texto,
já um indicativo sobre o que nós vamos falar nessa manhã. O que eu quero levar a nossa reflexão é as reações do nosso coração. O que nós fazemos dizem muito sobre nós. Eu não sei quais daqui, assim como eu, assistem aquele programa de televisão, Aeroporto. Aeroporto alguma coisa. Aeroporto, tem vários lugares do mundo. Mas se você assiste esse programa, ou se você já assistiu, tem uma cena que é muito comum. A pessoa vai viajar e ela tem uma atitude suspeita. A pessoa vai viajar por uma semana a um outro país e ela leva, por exemplo, 5 pastas de dente. Aí o policial chega para a pessoa e pergunta: o que você vai fazer com 5 pastas de dente em uma semana? Geralmente essa pergunta tem uma resposta não convincente. É porque eu gosto muito de escovar meus dentes ou alguma coisa do tipo. E aí o policial leva a pessoa para a salinha, não é assim? E aí ele explica para a pessoa: olha, eu vou colocar um pouquinho de pasta de dente aqui, eu vou pingar um reagente nessa pasta de dente. Se ficar azul, quer dizer cocaína. Se não ficar azul, você está liberado e boa viagem. Nessa hora, costuma tocar uma música de suspense. E o que mais acontece? Os comerciais. Para você continuar assistindo, né? Vem um comercial de pasta de dente, que não é de cocaína. E aí depois volta e aí acontece, geralmente, o que acontece? Fica azul. E aí a pessoa começa a se desculpar. Olha, eu fiz isso por causa disso, enfim. Mas o fato é que, independentemente do que a pessoa diga, ou do que a pessoa afirme, o fato é que ela vai para a trancadura. O fato é que ela está presa. Porque aquela reação indicou que o que ela está dizendo não é verdade. Aquela reação indica que aquilo é uma substância proibida e que ela, portanto, cometeu um crime. As nossas reações ao que nos acontece dizem muito sobre a nossa vida espiritual e sobre o nosso coração. E essa é a proposição que eu queria falar para os irmãos, para que nós refletíssemos com base nesse texto o que as nossas reações podem falar sobre nós. O escritor Charles Swindoll, e pastor, ele tem uma frase que diz assim: olha, eu sou 10% do que acontece comigo, e 90% de como eu reajo ao que acontece comigo. Então nós vamos meditar nessa manhã sobre essas reações desses personagens. Antes, porém, eu queria falar um pouco sobre o contexto do texto que nós estamos estudando. Se os irmãos recapitularem um pouquinho a história, como eu falei, o livro de Samuel mostra a mudança da monarquia, do regime de juízes e profetas que consultavam a Deus, vinham para o povo e diziam o quê? Assim diz o Senhor, nós vamos fazer isso. O que aconteceu? O povo de Israel, cercado por aquelas nações, sentiram falta do quê? De um rei para chamar de seu. Essa coisa de consultar o Senhor é muito abstrata. A gente quer um rei que a gente possa falar: olha, esse é o meu rei. E aí Deus alerta o povo, fala: olha, vocês querem um rei? O rei de vocês vai fazer guerra, vai ter uma série de problemas. Não, a gente quer um rei. Então Saul, como os irmãos podem lembrar, é ungido rei. Aquela cena, né? Aquele homem grandão escondido no meio das bagagens, né? Só um parênteses, não é sobre isso, mas ele já começa um rei meio desastrado. Aí depois, ele é reprovado por Deus,
aquela cena que Deus, duas vezes ele é reprovado. Uma quando ele oferece sacrifícios que não era para ele oferecer, que era um papel do sacerdote, mas ele vai lá e faz. Aí ele leva um cartão amarelo e depois ele leva um cartão vermelho. Quando Deus fala que era para exterminar um povo, o profeta vem e começa a ouvir o quê? Balidos de ovelha. Mas Deus não falou que era para acabar com tudo? E ele poupou também o rei que Deus tinha mandado matar. Aí ele leva um cartão vermelho. E o que acontece? Davi é ungido seu sucessor. Como os irmãos podem imaginar, Saul ficou feliz da vida e ele manda fazer o quê? Matar Davi. E ele começa uma perseguição implacável contra Davi. O que resta para Davi? Fugir. Então, esse é o contexto. Davi estava fugindo da fúria de Saul. Só que na fuga de Davi, alguns guerreiros começaram a se juntar a ele, de forma que Davi agora tinha um bando. Tanto é que nós lemos que 400 homens subiram contra Baal. E era um pessoal bom de briga. Davi é conhecido pela sua funda, não foi? A gente aprende na escola dominical que ele girou, acertou Golias. Mas Davi sabia usar a espada também, e muito bem. Ele era bom de briga. E Davi, então nós imaginemos que isso que nós lemos se passa nesse contexto. Davi fugindo, e se você fosse um fugitivo, você não ficaria num lugar só, porque senão seu paradeiro seria conhecido e acabou sua fuga. Então Davi, era nômade, ele ficava fugindo para que Saul não achasse ele. Esse é o contexto. Ele e seus homens então eram fugitivos. O fugitivo não fica onde ele quer. Não sei se alguém aqui é fugitivo da polícia, que pode nos ajudar, mas enfim. O fugitivo não fica onde ele quer, ele tem que ficar escondido. E se nós imaginarmos a geografia daquele lugar, era um deserto. Deserto não tem fast food, não tem delivery, não tem iFood. Tem pouca comida, tem escassez de comida. E eles fugindo quando acontece isso. Então nós temos Davi fugindo de Saul, quando tudo isso acontece. Se os irmãos olharem no verso 2, tudo isso se passa no lugar chamado Carmelo. Carmelo é um lugar onde Saul havia construído um monumento para si mesmo. Alguns comentaristas dizem que Nabal era partidário de Saul. Ele gostava de Saul, portanto ele não gostava de Davi. Essa pode ser uma raiz desse ódio que ele nutria por Davi, nós não sabemos. Ele já era complicado, misturou a essa paixão política por Saul, então ele tem essa reação que nós lemos de não gostar de Davi. Nabal, como nós vimos também, quer dizer loucura. É improvável que esse seja o nome dele, embora o texto diga. As irmãs, os irmãos que vão ser pais, que vão ser mães, loucura não parece um nome muito bom para batizar uma criança. Nós vemos Isaac, Joaquim, né? Mas loucura ou louquinho, fica bem numa criança? Vamos batizar de louquinho? Não, né? Pode ser que seja um trocadilho ou um apelido, mas o fato é que caía muito bem nele, porque ele era doidão. Outra coisa que nós temos que notar no texto é que era a época da tosquia das ovelhas. Como é que funcionava? A ovelha, naquele contexto, era uma propriedade muito boa, porque a ovelha é um bicho limpo para os judeus. Então, da ovelha você aproveitava a carne, a pele, as ovelhas eram usadas para sacrifício. Então, quem tinha muitas ovelhas
era alguém muito próspero, porque era algo que se desejava naquela época. Era o caso de Nabal. Então Nabal era alguém muito próspero e, portanto, notem que não custaria para ele ser generoso com Davi, porque ele tinha muito. Ele podia dividir o que ele tinha com Davi. Mas não foi o que aconteceu, como nós lemos. E notem que Davi havia feito bem para Nabal. Naquela época não tinham 9-0. Naquela época não tinham leis. Então era comum saques a rebanhos. O que Davi fez? Ele postou os seus homens, os guerreiros dele, que protegeram os rebanhos de Nabal. Os rebanhos também tinham que migrar para as pastagens. E os homens de Davi serviram a Nabal, protegendo os seus pastores e os seus rebanhos. Uma reciprocidade natural seria o quê? Nós cuidamos dos seus rebanhos. Você tem alguma coisa para a gente comer? Lembra que eram fugitivos no deserto, com fome. O que seria a reação natural? Claro, toma aqui um pouco para você comer, ou até um muito. Era o que seria esperado. Como nós estamos falando de ação e reação física, toda ação gera uma reação correspondente no sentido contrário, certo? Isso é física, não é Bíblia. Nem sempre na Bíblia isso acontece, como nós acabamos de ler. Mas não é o que acontece. Nabal reage a Davi de uma maneira rude, de uma maneira desdenhosa. Quem é esse Davi? Quem é o filho de Jessé? Eu vou tirar do meu pão, da minha água, das minhas reses, e vou dar para esse Davi? Nabal, ele era tão cego, que ele não percebeu o que os seus servos perceberam. Olha Nabal, Davi é bom de briga. Você não sai na rua com um pitbull solto, dá um tapa no focinho dele e sai correndo, faz isso? Se você faz, eu aconselho você a parar de fazer, né? Os servos, primeiro, eles viram isso. Mais do que isso, se Nabal fosse egoísta, mais inteligente, o que ele faria? Olha, esse Davi vai ser rei. Não vai? Não é melhor eu tratar ele bem? Mas não, ele responde assim, ó: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? É só o que vai ser rei, só isso. Ele estava tão cego que ele responde assim. A ordem de Davi não deixa dúvidas. Cada um cinja a sua espada. E depois ele fala: olha, Deus faça o que quiser comigo, se amanhã sobrar um do sexo masculino da casa de Nabal. Davi ordena o extermínio da casa de Nabal. Lembra que eram guerreiros bons de briga. Guerreiros contra pastores, qual a aposta? Quem ganha? Imagina o que ia ser. Um dos moços de Nabal percebe a situação e vai falar com quem? Com Abigail. O texto diz que ninguém conseguia falar com Nabal, porque ele era tão complicado que ninguém suportava Nabal. Então ele vai falar com Abigail, a esposa de Nabal. E ele fala algo mais ou menos assim: o patrão ficou maluco. É bom fazer alguma coisa, porque o mal já está determinado. Já tem gente subindo. Ele mexeu com quem não podia mexer. Aí vem a reação de Abigail, que era bonita, mas não só bonita,
era prudente e inteligente. O que ela faz? A época da tosquia acontecia uma vez por ano, que era quando os pastores tiravam a lã das ovelhas, e ela era acompanhada com uma grande festa, como se fosse a colheita. Não é a colheita porque é um bicho, mas é aquela abundância, que agora eu vou vender essa lã, vamos ganhar dinheiro, vamos comemorar que Deus deu para a gente a lã e a tosquia. Então era muita comida. O que ela faz? Ela pega uma parte daquela comida, e um parênteses, eu convido os irmãos a pensarem no que seria esse banquete. Porque os estudiosos dizem, Davi estava com 400 homens. Abigail pega comida para 600, para sobrar. Ela pega bastante comida, de forma que Nabal não percebesse. Se foi tirado comida para 600 homens e Nabal não percebesse, tudo bem que ele não era muito inteligente, mas mesmo assim, imagina quanto de comida que tinha lá. Uma festa para quantos talheres que Nabal ia dar. Voltando para o nosso texto. E aí, Abigail vai, e aqueles homens esfomeados que podiam saquear, indo para a guerra, e aí acontece uma cena surreal. Imagine os irmãos, aqueles 400 homens com sangue no olho, espada cingida, para matar. Daqui a pouco vem jumentos, trazendo carga. O que está acontecendo ali? Uma jumentos, né, trazendo carga numa guerra. Eles param para ver o que é aquilo. E aí, Abigail age de uma maneira diplomática, inteligente e sensata. E com muita humildade, ela vai com palavras escolhidas. Lembra que está falando com um homem com espada na mão, pronto para a guerra. Ela leva Davi a entender que aquilo que ele estava fazendo era vingança. Davi matou muita gente, mas na maioria das vezes, por ordem de Deus. Então ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Dessa vez, Davi estava agindo com o fígado, estava agindo com base na vingança pessoal dele. Abigail vai e mostra para ele isso. E aí o que acontece? Davi se arrepende, agradece a Abigail que evitou aquele massacre, e aí ele abençoa Abigail. E não fica por aí. Mais tarde nós vamos, no desfecho dessa mensagem, nós vamos ver o que aconteceu. Meus irmãos, esse foi o texto que nós lemos. E eu convido você agora a pensar comigo em algumas implicações desse texto. As nossas reações revelam muito de quem nós somos. Lembra do aeroporto, da cocaína que você pinga o remedinho, ou sei lá o que é aquilo, um reagente, e ela revela aquela substância? As situações da vida são como reagentes que mostram o que vai no nosso coração, o que tem dentro do nosso coração e a saúde da nossa vida espiritual. As reações que nós temos, além de reveladoras, elas desmascaram muitas vezes uma vida espiritual falsa. Minha filha mais nova está lendo O Médico e o Monstro, que depois eu descobri que foi escrito por alguém cristão. Olha que interessante. Mas a história do Médico e o Monstro era um médico que queria se eternizar. E ele começa a pesquisar aquilo. E nessa de pesquisar, ele vira um monstro. Ele alterna. Ele às vezes é monstro, às vezes é médico. As reações que nós temos podem denunciar uma vida cristã falsa. Meus irmãos, é muito fácil ser médico na igreja. Pega bem.
Você cumprimentar as pessoas, meu irmão, minha irmã. Pega bem. Só que em um ambiente hostil, como é que você se comporta? As reações que nós temos revelam a mentira da nossa vida espiritual. Nós temos que tomar cuidado com isso e viver uma vida genuína, não da boca para fora. Porque lembra, depois que o policial pingou o reagente, a pessoa pode falar o que ela quiser, não é? Vai adiantar? Vai escapar? Por quê? O reagente mostrou o que ela é. Quem disse isso não sou eu. Jesus diz lá em Mateus 7, o quê? Pelos frutos os conhecereis. Nossas reações têm que ser provadas pelo fruto do Espírito, que lá em Gálatas nós vemos. Reações saudáveis, uma vida espiritual saudável. Uma vida espiritual doente, reações más. Nossas reações são, conforme o fruto do Espírito, nós aprendemos que não é frutos, é fruto do Espírito. Nossas reações são amorosas, alegres, pacíficas, pacientes, amáveis, boas, fiéis, mansas, controladas. O presbítero Samuel diz que ele não tem problema em pregar para 5.000 pessoas. O problema é quando a esposa dele está no auditório. Meus irmãos, nós não somos assim o tempo todo. Se você quer me ver bravo, pede para consertar alguma coisa em casa. Nós não somos perfeitos, né? Eu não quero dizer que em nenhum momento você cumpra isso aqui. O problema, e aí vem o exame que nós temos que fazer, é: qual é a sua reputação? Você é como Nabal, que ninguém pode falar com você? Você é como Nabal, que não pode ser contrariado? Qual é a sua reputação? Reputação é aquilo que nós somos seguidamente. A sua reputação é boa, diz que você é alguém com boas reações ou que você é como Nabal? Interessante. Como eu falei, as nossas reações dizem quem nós somos. E é muito mais difícil para quem convive com você, para quem é próximo, quem te conhece. E nós servimos a um Deus que é onisciente. Na classe de batismo nós estudamos, na verdade, alguns atributos de Deus. E Deus sabe como você é dentro da igreja e fora da igreja. Deus conhece o nosso coração. Mais do que isso, eu fui pastoreado por um pastor que diz que a hora que o crente mais mente é a hora que ele canta. Nós acabamos de pedir na canção para Deus fazer o quê? Sondar o nosso coração e ver se há em mim algum caminho mau. Cuidado, que Deus ouve as orações. Mas é isso que nós pedimos para Deus. Alguns de nós podem estar tentados a pensar assim: eu sou prudente como Abigail, e fulano é como Nabal. Meu pai é como Nabal, meu irmão é como Nabal, minha esposa é como Nabal. Deixe-me acabar com seus castelos de areia agora. Você e eu
nós somos muito mais parecidos com Nabal do que nós gostaríamos de admitir. Eu vou mostrar para os irmãos por quê. O texto revela que Nabal era um idólatra. Não, você não leu que Nabal fazia sacrifícios a Astarote. Não, você não leu isso. Mas Nabal, ele era um tipo de idólatra muito especial. E como nós aprendemos aqui na semana passada, um ídolo não é uma estátua, não é algo assim, é qualquer coisa que nos separa de Deus. E Nabal era um tipo de idólatra muito especial. Ele era um ególatra. O ídolo de Nabal era o seu ego. Notem o uso da primeira pessoa no texto. Eu vou dividir com Davi o quê? O meu pão, a minha água, as minhas reses, os meus tosqueadores. Meu. Nabal era próspero, era alguém rico. Ele devia se achar naquele lugar. O Deus de Nabal era o seu ego. E aqui nós podemos fazer um exame sobre o quanto nós adoramos o nosso ego. O quanto que o nosso ego nos domina, ao invés do Senhor. Como que nós vamos fazer isso, esse exame? Que tal através das nossas reações, como no aeroporto, pingar para a gente ver o que acontece? Como é que você reage quando alguém contraria a sua vontade? Muitos acham que a sua vontade é santa, perfeita e boa. Como é que você reage quando alguém contraria a sua vontade? Quando você é contrariado? A minha vontade é melhor que a sua. Como é que pode ser contrariada? Como é que você reage quando alguém diz que você está errado? Quando alguém decide sem a sua opinião, sem te consultar. Mas eu sou tão sábio, como é que você não me consultou? Ou então quando você é preterido. Quando tem aquela promoção no trabalho, o chefe fala assim, ó, vai você, não vai você. Puxa, mas eu sou um funcionário tão bom, tão perfeito. Por que eu não fui promovido? Ah, esse chefe não sabe de nada. O problema sempre é o outro. É o chefe que não sabe escolher. É alguém que foi tolo e não te consultou. E aí, tem gente que reage que nem o reagente da cocaína no aeroporto. Tem gente que fica azul de raiva. Mas não é todo o caso. Mas como é o seu coração? Qual é a sua reação quando isso acontece? O que a sua reação revela sobre o seu ego, sobre o seu coração? Talvez você não exploda como Nabal. Mas aí a sua língua vai ficar azul. Sabe aquelas, não estou falando daquelas balinhas que você faz pegadinha, que você dá para a pessoa chupar, a língua dela fica azul. Mas tem uma reação parecida. Você começa a falar coisas que entregam o seu ego. Sua língua não vai ficar azul, mas as suas palavras vão ficar azuis para um bom ouvinte. Era para ser eu que era para ser promovido. Mas esse chefe não sabe de nada. Mas é a política, é isso, é aquilo. Essa gente não sabe o que faz, não me perguntaram o que fazer.
No esporte essa cabe, que é uma maravilha, né? Eu mereci o primeiro lugar. É o juiz que errou, é o juiz que roubou, é o juiz que... Ou essa aqui é clássica. Da minha vida cuido eu. Já ouviu isso em algum lugar? Soa como Nabal as minhas reses, a minha água. Tem muito de Nabal aí. E o que a gente diz revela muito do que vai no nosso coração. Ou então, quando alguém vem contar para você uma coisa boa, sabe o que acontece? Você vira a história para você, porque você é o artista principal, você é o protagonista. Então uma pessoa chega para você e fala assim: ah, eu passei no vestibular, estou muito feliz que eu passei no vestibular. Uma reação boa seria o quê? Que bom, que legal que você passou no vestibular. Um ególatra fala, sabe o quê? Ah, mas eu também passei. Sabe o que mais? Na minha época era muito mais difícil. Mas eu, com a minha fibra, com a minha coragem e dedicação, consegui vencer. E a pessoa está lá, mas eu que passei no vestibular. E a pessoa está lá. Outra, judô, campeão de judô. Pessoal, ganhei uma medalha, fui campeão de judô, treinei bastante para isso. O que o ególatra faz? Sabe de uma coisa? Na minha infância eu fui campeão de bolinha de gude. No meu bairro não havia quem me vencesse, porque eu, com a precisão do meu cálculo, acertava todas. Não, mas fui eu que fui campeão, eu que ganhei. Não, mas deixa eu te contar como bolinha de gude é difícil. As palavras ficam azuis, as palavras mostram. Tem gente que se você falar que você ganhou o Prêmio Nobel de Física, a premiação mais alta de física, e que aí não dá para ele competir com você, sabe o que ele vai falar? Sabe por que você ganhou? Porque esse ano eu não pude competir. Eu estava meio doente, aí eu não competi, por isso que você ganhou. Se eu tivesse lá, te garanto que ia ser muito mais difícil. Percebem, irmãos, as palavras azuis, como as palavras que você diz, jogam para o seu ego, chamam os holofotes para si. O nome disso é egolatria. O nome disso é arrogância. Mas nós temos que tomar cuidado, porque Deus sabe quebrar arrogantes. A arrogância precede a ruína. Se você tem dúvidas, pergunte a Nabucodonosor. Depois você leia a história dele e veja no que deu. Meus irmãos, Deus precisa nos esvaziar do nosso ego para trabalhar o nosso coração. Se você é cristão, você precisa se esvaziar de si mesmo e deixar que Deus fale para você. Deus fale ao seu coração. Talvez você já conheça Jesus, mas tenha um problema nessa área. Ela precisa ser trabalhada. Talvez você descanse na graça. Se você foi salvo por Jesus, você vai para o céu. Mas se você foi salvo por Jesus, você quer viver uma vida que agrade a Jesus. Você não quer viver de uma maneira esculhambada, como qualquer um vive. Você tem que mudar a sua vida. E agora presta atenção no que eu vou dizer. Deus, Ele é paciente. Por isso que nós não somos fulminados. Por isso que nós não somos fritos. Porque Deus, Ele é paciente em se irar. Mas Ele não é indiferente. Ele não é indiferente ao nosso pecado. Deus sente. E Deus se importa com a forma como nós vivemos a nossa vida.
Portanto, nós temos que procurar viver como cristãos. Na classe de batismo nós aprendemos, nós relembramos que cristão quer dizer o quê? Miniatura de Jesus. Nós somos imitações de Jesus. Se nós somos imitações de Jesus, nós temos que imitar Jesus. Quais eram as reações de Jesus que nós lemos nas páginas dos evangelhos? O que Jesus faz? As instruções que ele deixou para nós no Sermão do Monte. Se alguém te bater na face esquerda, cinja a sua espada e... É isso? Se alguém te bater na sua face esquerda, vira à direita. Se alguém exigir a túnica, dê a capa. Se alguém pedir para andar 1 milha, ande 2. Ame os seus inimigos. Quando Jesus foi tentado no deserto, como ele respondeu? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aos doentes e desesperados, Jesus reagiu com compaixão. A sua igreja, aos apóstolos, o que Jesus fez? Serviu, lavando os pés. Nós temos um modelo a quem seguir. Fácil? Fácil? Impossível. Impossível. Por isso é que você precisa de um Salvador. Ninguém é capaz de cumprir tudo isso. Por isso é que Jesus cumpriu no nosso lugar. E por ele ter cumprido no nosso lugar, ter morrido na cruz para nos salvar, é que nós temos que viver vidas que agradem ao Senhor. Vidas. É o mínimo que eu posso fazer por alguém que se entregou por mim. Preciso viver vidas que agradem ao Senhor. A ceia está posta. Nós logo vamos tomar a ceia. Que tal fazer da ceia um novo começo? Paulo recomenda que nós examinemos-nos a nós mesmos. Por que não fazer do dia de hoje um início de novas reações? Vai ser fácil? Não, não vai. Você pode falar para mim o seguinte: o meu temperamento é assim. Você precisa transformar o seu temperamento. E Deus transforma temperamentos. Eu sou testemunha. Já vi pessoas complicadas se tornarem doces. Não é da noite para o dia. Mas se você orar, buscar a Deus em oração, ler a palavra, deixar que a palavra trabalhe a sua vida. Como nós aprendemos aqui, ler a palavra contra você. Use, as nossas Bíblias não são azuis, são pretas geralmente. Mas use a sua Bíblia como um reagente do aeroporto. Eu reagi da maneira adequada? Como Jesus teria reagido? Onde eu preciso mudar? Faça esse exercício. E Deus vai trabalhar a sua vida. Antes de encerrar, eu queria contar uma história para inspirar os irmãos. Houve um homem que nasceu em 1813 e morreu em 1873. Era uma época que os países estavam buscando novas colônias. Esse homem chamado David Livingstone. David Livingstone era um escocês, missionário e explorador. E esse homem foi evangelizar a África e também ele era um descobridor, conhecer a África. Naquele tempo não tinha os mapas como nós conhecemos. Esse homem sai da Escócia e vai para a África pregar.
3 partes da vida dele para os irmãos verem como Deus pode transformar vidas e pode mudar pessoas. Livingstone vai para a África e ele leva uma mordida de um leão no ombro, que dilacera o ombro dele. Ele não para o ministério dele. Naquela época não haviam vacinas, a malária castiga ele sofre bastante. E Livingstone morre no campo missionário. Quando ele morre, esse homem ele era tão querido que os africanos embalsamam o corpo dele para mandar para a Europa. Eles dizem, vocês levam o corpo, mas o coração fica. Porque ele deu o coração dele para a gente. E eles enterram o coração dele na África. O tempo passa. E um jornalista vai para a África. E aí um jornalista ateu, vejam o testemunho desse homem, depois que ele morreu. Ele chega numa aldeia e está lá os africanos louvando ao Senhor. E esse jornalista chega para eles e diz assim, nossa, como vocês são nativos e primitivos. Na Europa nós não acreditamos mais nesse negócio de cristianismo. Vocês são realmente bobocas. Na Europa, onde a ciência avançou, nós cremos em muitas outras coisas. E essa história de cristianismo, o chefe daquela tribo chega para esse jornalista e diz o seguinte, está vendo aquele poste lá no meio da aldeia? Você estaria lá e seria nosso jantar se Jesus não tivesse transformado a nossa vida e se Livingstone não tivesse pregado para nós. Toda a sua ciência, toda a sua filosofia seria a nossa janta hoje à noite, se nós não tivéssemos aceitado a Jesus. O missionário, tempos depois de Livingstone, foi para a África. E veja a importância das nossas reações. Ele começa a falar de Jesus. Jesus era manso, humilde, Jesus era amoroso, Jesus era bondoso. Um dos nossos irmãos africanos levanta a mão e diz, esse homem esteve aqui. Não, você não entendeu, Jesus nasceu há quase 2000 anos atrás. Não, ele esteve aqui. Era o testemunho de Livingstone. Era a vida que Livingstone viveu, falando de Jesus àqueles homens. Como Deus pode transformar e como as nossas reações impactam vidas. Meu convite a você é que na ceia que nós vamos tomar logo mais, que você reflita sobre as suas reações e que você transforme a sua vida. Permita que Deus transforme a sua vida e faça dessa ceia um novo começo, uma mudança para a glória do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos agora convidar o pastor que vai celebrar a ceia para nós. Também convido os irmãos presbíteros que venham à frente. Deus abençoe os irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? Quero lembrar dos aniversariantes. Se tiver alguém ou alguém da família para representar, venham à frente. Fernando Manuel, Nicole, Rosiane, Samuel Jorge, Ivanilde, Wanda, Ana Lúcia, Melissa, Júlia Faria e Marcos Adriano. Alguém? Alguém da família? A senhora me ajuda? Parabéns. Olha aí. Coisa boa. E de casamento também. Né? Elizabeth e Davi Barnett. Fica aqui, agora eu vou... Coisa boa. Gabriela e Pedro.
Elizabeth e Ulisses, Márcia e pastor Ildefonso, Sônia e Daniel, Janaína e Antônio Rodolfo. Alguém desses? Alguém que faz aniversário essa semana? Alguém que faz aniversário de casamento, não foi citado? Pode vir aqui. Venha. A senhora leva o chocolate lá para ele. Tá bem? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado pelos que fazem aniversário nesta semana, pelos que estão aqui, pelos que estão representando os aniversariantes, pelos que fazem aniversário de casamento. São bênçãos sem medidas. E nós pedimos que o Senhor faça algo maravilhoso nessa semana, na comunhão com os seus, que eles sintam o teu grande amor, o teu grande cuidado, que eles sejam gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. E nós, como igreja, ficamos felizes com essas bênçãos sobre os teus servos, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, irmã. Parabéns. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Irmã, parabéns. Dá um abraço no marido. Amém. Os oficiais, por gentileza. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias em Mateus 26, 26 a 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, como esse, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Quero destacar 3 princípios aqui nesse pequeno texto. O primeiro, que aqui há uma ordem: tomai e comei, e bebei dele todos. Participar da ceia não é uma opção. Uma pessoa não pode deixar de frequentar uma igreja por vários motivos, vários. Um deles, participar da ceia do Senhor. É ordem bíblica, é imperativo. Comei, bebei. Faz parte da vida cristã. É fundamento da vida cristã. Alguns chamam esse momento de algo quase mais do que espiritual. Aliás, não mais que espiritual, como se fosse mais que uma ordenança, um sacramento, melhor dizendo. Um sacramento. Boa parte da igreja cristã chama esse momento de sacramento, para os irmãos entenderem o quão é importante. Há saúde espiritual participando disso aqui. Não é opção. Avise isso para aqueles que não estão vindo, para aqueles que não participam, que deixam de participar da ceia nesse domingo. É uma ordem. É uma ordem. Segundo, é uma lembrança. Fazer isso em memória de mim. Lembrança da remissão dos pecados. A ceia não perdoa pecados, mas é uma lembrança do corpo triturado, moído, do sangue derramado, da dor imensa, do sacrifício vicário, do grande amor estampado na cruz. Lembre-se disso sempre ao tomar a ceia do Senhor. Algumas comunidades, a ceia acontece todos os domingos.
para ninguém esquecer de como isso é maravilhoso. E terceiro, aqui tem uma promessa, e digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber convosco no reino de meu Pai. Jesus garantiu que um dia nós todos participaremos de um grande banquete no céu. Esse dia vai chegar. Jesus prometeu. Vai ser maravilhoso. Junto de todos os salvos de todos os tempos. Por isso esse momento é singular, é suntuoso, é belo, e nós todos devemos participar. Senhor Deus, obrigado pela manhã linda, pela palavra ministrada, pelas músicas cantadas, pelas orações levantadas, recebidas no teu altar como um incenso. E obrigado pelo pão e pelo fruto da vide, prova de teu grande amor. Obrigado por essa ordenança, bebei dele todos, comei dele todos. Obrigado porque ele aponta para o sacrifício de Cristo, é lembrança da cruz. E obrigado porque ele está carregado de uma promessa, de que um dia, no reino celestial, pode demorar muito ou demorar pouco para cada um de nós, nós participaremos de um banquete à mesa do Senhor. Louvado seja o teu nome. Abençoa o nosso coração. Faz uma obra maravilhosa nesta manhã, que seja como um sacramento, algo do Espírito Santo sobre nós, que seja um momento de muita comunhão, de muita intervenção do Senhor no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Os que vão participar, fiquem em pé, por gentileza. Pode distribuir.
Porque na noite mais triste da vida do Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Por semelhante modo, os irmãos que participaram do pão, fiquem em pé, por gentileza, para receberem o fruto da vide. Amém. Após haver ceado, tomou também o cálice e o deu aos discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim.
Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Oramos por aqueles irmãos que, por algum motivo, não podem participar. Alguns por enfermidade, idade. Para estes, nós temos o prazer de levar a ceia nas suas casas. Aqueles que não estão frequentando uma igreja do Senhor, que nos ouvem, que o Senhor também os traga para um momento tão significativo como esse. Quanta coisa boa aqui, nesse momento. Que bênção maravilhosa. Abençoa a tua igreja, o teu povo, de uma forma muito especial. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com os irmãos e com os irmãos permaneçam desde agora e para sempre. Amém. Amém. Após o pós-lúdio, nos cumprimentemos e nos preparemos para as nossas classes. Muito obrigado.